Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para você a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo aqui é travessia em ordem simétrica. Então a travessia em ordem simétrica, gente, é o nosso segundo processo de travessia para se adicionar ao processo de travessia em pré-ordem que nós vimos na videoaula passada, tá certo? O processo de travessia em ordem simétrica, obviamente, ele vai nos fornecer uma sequência, né, de vértices a serem visitados, uma ordem diferente do processo em pré-ordem, certo? Então aqui nós temos essa definição que vai estabelecer a metodologia, né, que a gente vai ter que aplicar para produzir essa sequência, essa travessia em ordem simétrica. Então vamos aqui, ó. A definição é a seguinte: seja T uma árvore ordenada com raiz R. Se T consiste apenas de R, então R é o percurso, né, em ordem simétrica de T. Caso contrário, suponha que T1, T2 e T são subárvores de R da esquerda para a direita, em T. A travessia em ordem simétrica começa atravessando T1 e em seguida visitando R. Observe esse detalhe. Ela continua percorrendo T2 em ordem simétrica e depois T3 em ordem simétrica e finalmente Tn em ordem simétrica. Então você vai T2, T3, T4 até percorrer todas as subárvores da raiz principal R. Tá certo? Observe que aqui há uma diferença entre com relação à pré-ordem. Porque na pré-ordem a gente começava visitando, ou seja, lendo o dado que está, a informação que está na raiz, né, pensando na árvore como um armazenamento de informações, né, então a gente começava lendo a raiz e depois ia para a subárvore. Aqui não, aqui a gente vai para a subárvore e depois a gente vai para a raiz. Tá certo? Então a raiz aqui ela é secundária no processo. Lá na pré-ordem a gente investigava primeiro ela e depois ia para a subárvore. Pensando nisso, nós temos esse exemplo aqui, que é basicamente o mesmo exemplo da aula passada, o mesmo desenho, o mesmo grafo, a mesma árvore. Porém, né, agora a gente vai fazer o que? Aqui a travessia em ordem simétrica. Então vamos aqui ao enunciado. Determine a sequência de vértices da travessia em ordem simétrica da árvore T de raiz A. Então está aqui minha árvore T e aqui a raiz A. Então nesse caso nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Então, temos, né, a seguinte sequência de vértices correspondendo, né? Correspondendo à travessia em ordem simétrica de T. No meu material escrito, eu já falei isso lá na aula da pré-ordem, né? Eu tenho isso aqui explicado, por extenso, tudo bonitinho. Então, se você quiser ter acesso ao material, eu ainda não postei na descrição dos vídeos, porque eu ainda estou terminando a playlist, certo? E aí eu posso ter já revisado. Você pode me pedir, se você for meu aluno, provavelmente você já tem. Então, lá eu faço tudo escrito, né? Explicando, olha, escolheu-se esse porque já percorremos toda a subárvore. Então, é tudo feito bem passo a passo. É interessante você fazer assim da primeira vez, porque para você fundamentar bem o processo. Tá certo? Então, gente, ó, nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Eu tenho aqui o vértice A, que é a minha raiz. Eu não posso investigar A antes de investigar a sua primeira subárvore. Porque observe bem, ó, para eu investigar A, eu teria que investigar sua subárvore, que é B. Mas para eu investigar B, eu também não posso, porque B tem uma subárvore aqui. Na verdade tem mais, né? Mas quando a gente investiga a primeira subárvore do vértice, a gente investiga em seguida a sua raiz. Então observe, ó, eu venho aqui em A não pode ser investigado ainda, não pode ser lido, eu só passo por ele. B também não pode ser lido, eu só passo. E quando eu chego em E, né, que é uma subárvore de B, tudo bem, só tem um vértice, eu leio E e em seguida, uma vez que eu li esse cara, eu leio a raiz dele, que seria a subárvore T1, né, referente à raiz da subárvore T1. Então seria EB, o meu segundo. Uma vez que eu li a raiz, aí eu vou para o próximo filho dela, o filho mais à direita de E aqui, que é F. Só que F cai no mesmo problema de B e de A. Eu não posso investigar F, porque F tem subárvores, essa e essa. Então primeiro eu tenho que investigar essa subárvore para depois ir para F. Mas eu também não posso investigar J, porque J tem uma subárvore, que é L, e outra que é N. Então primeiro eu investigo L, e depois eu investigo J, e aí depois de investigar J, eu vou para N. Observe o seguinte, né? J, M. Aí observe que quando eu termino com M, eu investiguei essa subárvore. Aí eu vou para F e depois eu vou para K. Tá certo? Aí o que acontece? Daqui eu investiguei toda essa subárvore aqui, ó, né? B, E,
E, B, L, J, M, toda essa subárvore. Então agora sim eu investigo A. Então A aqui ele cai lá para o meio do processo, né? Antes A era o primeiro na pré-ordem que a gente investigava, agora ele caiu meio que para o meio do processo. Aí agora, uma vez que eu investiguei A, né, aí eu vou para a próxima subárvore, que é T2. Então T2 tem como raiz C. O problema para eu investigar C, eu preciso investigar a sua subárvore, sua primeira subárvore, que é G. Como G não tem subárvore, eu investigo G e depois investigo C. Uma vez que eu investiguei C, eu parto para as árvores mais à direita, fazendo o mesmo processo. Então eu investigo H. Uma vez que eu investiguei esta subárvore aqui toda, aí eu vou para a próxima, que é a subárvore de raiz D. O problema é que D tem subárvore que é I. Então eu investigo primeiro I e depois D. I e depois D. Então está aqui a minha sequência, né, correspondente à minha travessia em ordem simétrica de T. Aí você fala, professor, mas pô, um processo um pouco complicado, né? Será que não tem um truquezinho, tipo aquele lá da pré-ordem? Tem, né? A regra é basicamente a mesma, né? Dado um certo vértice, nós temos aqui, imagine que tenha vários subárvores, né? Aí aqui você tem a esquerda dele, é o símbolo lá para você utilizar a regra na pré-ordem, né? O truquezinho na pré-ordem. Aí depois dessa primeira aresta, ó, você vai colocar um outro símbolozinho aqui, e depois de todas elas você vai botar um outro aqui. No caso da ordem simétrica, é esse segundo aqui. Normalmente ele costuma ficar abaixo do ponto, né? Aqui no desenho. Então aqui já está resolvida a questão, mas nós vamos fazer uma verificação. Tá certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Aqui no A, eu vou botar um carinha aqui. No B eu vou botar aqui abaixo. No E eu vou botar aqui abaixo. No F aqui abaixo. No J abaixo. Opa, no L abaixo. No M. Então eu vou botar abaixo, né, do ponto. Que corresponde a mais ou menos essa ideia aqui, certo? É porque para ficar abaixo teria que ser uma coisa assim, pô, tem só 2 filhos, eu tenho um número par para ele ficar exatamente aqui no meio, né? Mas como isso não dá, você bota após a primeira aresta, beleza? Então aqui você tem, depois você tem aqui no C, então você vai fazer mais ou menos isso aqui. Nesse caso aqui, gente, ó, como A está aqui, você vai colocar aqui desse lado de D, tá certo? Só tem uma aresta só, ele vem depois da aresta, né? Então ele vem do lado de cá. Então você vai começar fazendo a mesma regrinha que você fez lá quando você usou a pré-ordem. Você vai fazer o seguinte, ó, vídeo passado, a gente fez isso aqui, ó. Você vai percorrendo a árvore, contornando ela por fora. Aí à medida que você vai passando, né, nos sinais que você botou, eu botei uns sinaizinhos demais, mas você pode botar um pontinho, né? Você vai o que? Anotando os caras. Vamos deixar para fazer a anotação depois, que senão a gente perde muito tempo. E aí você vai perceber o seguinte, vamos lá, vamos checar, né? Então a gente veio andando, primeiro nós anotamos o E, depois o B, depois o L, depois o J, depois o M, subimos, né? Depois o F, depois o K. Aí só então o A, porque a gente matou todo o subárvore, veja que a regra certinha, pesquise a subárvore e depois vá para a raiz dela. Aí a gente vem aqui para o C. Mas no C aqui, ó, a gente investigou primeiro o G, depois o C, porque é a raiz dessa subárvore aqui, e depois então o outro filho, o H. Aí a gente veio continuando, investigou primeiro o I e por último o D. Né? Ou seja, investigou o I porque o I é uma subárvore de D, e depois a raiz D, logo em seguida a raiz D. Certo? Então você tem esse truquezinho aí semelhante ao anterior, né? É bom a gente fazer esse paralelo aí, né? Essa regrinha aqui, ela dá sempre certo, né? Só que assim, não use ela de início, faça ali a anotação, a menos que você esteja num concurso, né? Aí você usa ela logo de cara. Mas se você está numa situação que você tem tempo de justificar de tudo, tenta achar essa sequência assim, fazendo esse processo. Se você tem mais tempo, aí tenta explicar, olha, escolhe esse primeiro, visita-se A, mas não se armazena A, né? Ou seja, passa por A, passa por B. Em E, como E não tem subárvore esquerda, visite E. Visitando E, visito a raiz de E, que é B. Uma vez que estou em B, vou agora investigar F, que é o filho direito, mas F não vai ser visitado ainda, por quê? Porque tem subárvore. J não vai ser visitado ainda não. Então eu faço essa explicação por extenso também no meu material. Não fiz aqui no vídeo por falta de espaço também, que também o vídeo ficaria muito longo. Beleza? Mas se vocês tiverem dúvida, gente, só perguntar nos comentários que a gente faz mais um exemplo. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.